Começando aqui agora para falar de sistema nervoso, né, do tecido nervoso. Primeiro vamos falar um pouco do sistema nervoso. A gente tem o sistema nervoso central e a gente tem o sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso em si, ele é o principal regulador que a gente tem ali das nossas funções, né? O tecido nervoso ele tá recebendo estímulo o tempo todo, originado ali de fora ou de dentro do nosso organismo. Então, ele está constantemente sendo estimulado e produzindo impulsos nervosos para serem enviados para o resto do corpo. É o tecido ali que a gente tem mais especialização. O tecido nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Sendo que o encéfalo ele compõe o encéfalo, cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Medula espinhal mesmo, né? Enquanto o sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos e pelos gânglios nervosos. O sistema nervoso periférico ele vai pegar as informações dos órgãos e mandar para o sistema nervoso central e pegar a informação do sistema nervoso central e mandar para os órgãos, né? Então, ele carrega a informação dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central, que vai fazer a resposta, e depois ele vai caminhar essa resposta para os órgãos sensoriais. E a gente tem a nossa principal célula do sistema nervoso, são os nossos neurônios. Os nossos neurônios, né? Que ele tem uma carinha. Vamos tentar desenhar mais ou menos um neurônio aqui. Ele tem uma carinha parecida com essa aqui, né? Os neurônios, eles são as principais células, né? Que são responsáveis ali por essa recepção e transmissão de estímulo, de informação, né? Então, ele vai receber estímulos e passar a resposta, fazendo com que tenha uma resposta mais rápida ali, né? Ele é excitado e depois ele leva a resposta para o sistema nervoso central e devolve a resposta depois. As principais partes dele são o núcleo, né, que está aqui no meio. A gente tem o axônio, que é essa parte aqui. Onde aqui a gente tem o corpo, né, do axônio. E aqui a gente tem as terminações do axônio. E a gente tem aqui os dendritos, que são essas partes aqui. Dendritos. E aqui a gente tem o corpo celular.
além disso, a gente tem aqui, e aí, além disso não, eu vou falar. E aí a gente recebe um estímulo aqui, esse estímulo ele passa por todo o neurônio e sai aqui pelas terminações do axônio. Sai para onde? Pode ser ou para o tecido, para o órgão, né, que vai ser excitado, ou pode ser para outro neurônio. Porque o neurônio ele vai passando informação de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E a gente tem aqui também, que eu não citei, mas é muito importante, a nossa bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é como se fosse uma camada isolante ali, uma camada de gordura que vai fazer com que a transmissão desse estímulo ela aconteça de forma mais rápida. Por quê? Porque se não tivesse essa bainha de mielina, ele ia ter que fazer todo esse caminho aqui. Tendo essa camada isolante, esse estímulo ele vai ir pulando em cada um desses pontinhos aqui, que é o nodo de Ranvier. Então, vai o estímulo e vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá e chega na terminação do axônio. Então, o caminho que esse estímulo tem que fazer quando se tem uma bainha de mielina é muito menor do que se não tivesse essa bainha de mielina. Então, você consegue acessar informações e receber informações muito mais rápidas. Inclusive, quando uma pessoa tem a esclerose múltipla, né? Isso aqui eu acho que vocês viram na Marise no ano passado. O que acontece na esclerose múltipla? A pessoa perde essa bainha de mielina. Então, a informação dela começa a passar muito mais devagar. Então, ela tem dificuldade de acessar essas informações do cérebro. E quando a gente fala informação, a gente não está falando só de informação de conhecimento e tal. A gente está falando de tudo. De informações motoras, recepção e funcionamento do corpo em si. Aí voltando agora que a gente já tem o conceito de axônio, corpo celular, quando a gente está falando lá do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, a gente tem que na estrutura, vamos desenhar mais ou menos aqui um cérebro, né? Ele vai ter aqui uma camada mais escura em volta, né? Que vai seguir ali cada gominho ali do cérebro e uma camada mais clara por dentro. Não é amarelo laranja não, tá, gente? Tô com coisa de mudar de cor. Que aí a gente que vai ter o que é chamado de substância cinzenta. E a parte mais central é o que é chamada de substância branca. E o que é cada um deles, né? A substância cinzenta é onde vai estar concentrado os corpos dos neurônios. Enquanto a substância branca é onde vai estar concentradas as áreas do sistema nervoso que vão estar ricas em axônio. Então, aquelas partes lá do neurônio vão cada uma se concentrar mais em cada uma das partes aqui, né? Das partes cinzas e das partes brancas do cérebro. E aí, quando a gente está se referindo à medula, deixa eu diminuir esse desenho aqui. Quando a gente está se referindo na medula, essa ordem ela muda. Na medula, a gente vai ter como se fosse um H do lado de dentro, né? Que vai ser
o corpo, a borboleta, né? O que vai ser o corpo cinzento. E do lado de fora, revestindo aqui o corpo cinzento, a gente vai ter a substância branca. Revestindo aqui a substância cinzenta, a gente vai ter a substância branca. Então, na medula, a substância cinzenta fica do lado de dentro e a substância branca fica do lado de fora, né? É o oposto uma da outra. Essa substância branca, ela é mais esbranquiçada devido ao axônio, né? Que é coberto pela bainha de mielina. Então, essa bainha de mielina ali envolvendo o axônio é o que deixa essa cor mais esbranquiçada no centro do cérebro, né? E nas extremidades aqui da medula. A gente também tem, como célula importante, né? A gente falou lá dos neurônios. A gente vai ter também as células da glia. E aí a gente tem algumas células importantes. As células da glia, elas vão ser importantes para nutrir, para proteger, e dar suporte ali, né, aos neurônios. E a gente vai falar aí de algumas mais comuns, mais importantes, né? A gente tem os astrócitos, que eles vão, os astrócitos, eles fazem uma barreira, eles estão ajudando ali na limpeza do sistema nervoso. Quando uma célula morre, são os astrócitos que eles vão ali fazer essa remoção, dessa limpeza da célula morta, né? A gente vai ter os protoplasmáticos, que vai estar na substância cinzenta. E a gente tem o astrócito fibroso, que vai estar na substância branca. Então, basicamente, ele vai fazer a limpeza no sistema nervoso quando uma célula morre. Então, se um neurônio morre, quem vai lá fazer a limpeza são esses astrócitos. A gente tem também os oligodendrócitos, que eles vão ser responsáveis pela formação da bainha de mielina. Isso no sistema nervoso central. Então, é ele que vai fazer a formação de bainha de mielina no sistema nervoso central. Quando a gente está se falando do sistema nervoso periférico, quem é responsável pela formação da bainha de mielina são as células de Schwann, né? Então, elas vão ser responsáveis, as células de Schwann são responsáveis pela formação da bainha de mielina, só que no
sistema nervoso periférico. A gente tem também a micróglia, que é como se fosse o macrófago do sistema nervoso central. Ela vai fazer fagocitose no sistema nervoso central. Ou seja, ela vai fagocitose ou endocitose. Ela vai pegar agentes, corpos estranhos que estão chegando ali e vai engolfar ali eles, vai fagocitar para eliminar eles do sistema. E a gente tem, por fim, também, as células ependimárias. Que essas elas vão produzir o líquor. O líquor, que é aquele líquido cefalorraquidiano que vai estar preenchendo ali a medula central, né? O canal central da medula. É o líquido cefalorraquidiano. Então, quem é responsável pela produção são as células ependimárias. Então, a gente tem essas cinco células da glia aqui importantes para a gente ver, além da célula mais importante, que são os neurônios, né? A célula mais importante que a gente tem de tecido nervoso são os neurônios. Aqui, os astrócitos também, que eu esqueci de falar, eles também são relacionados, o astrócito fibroso, né? Ele está relacionado aqui à reparação no sistema nervoso central, e dá suporte estrutural. E o protoplasmático, ele vai dar suporte ao neurônio. E vai fazer essa regulação extracelular aí que eu havia comentado anteriormente. Dessa limpeza, né? Que ele vai remover. Se tem neurotransmissores demais, que está fazendo sinapse necessária, ele atua ali fazendo essa limpeza para fazer essa saúde cerebral ali ficar melhor, né? E aí, pra gente finalizar aqui a parte de sistema nervoso, a gente vai falar da última partezinha importante que falta, que é também a parte que normalmente ele mostra na prática, né? Que é o cerebelo. O cerebelo, ou o pequeno cérebro, é a segunda maior parte que a gente tem ali na estrutura do encéfalo, né? Que ele fica ali na parte inferior posterior do cérebro, do lado do tronco cefálico. Então, basicamente, a gente tem lá o nosso cérebro, né? E aqui a gente vai ter o cerebelo, e aqui a gente vai ter o tronco encefálico. Então, a gente tá falando dessa partezinha aqui. Ele é importante para funções motoras, como o equilíbrio, o tônus muscular e também funções cognitivas, mas essa parte é de outra matéria, né? E aí, no cérebro, se eu vou pegar uma imagem aqui, no cerebelo, na lâmina a gente vai ver algo parecido com isso aqui,
que vai dar pra gente ter noção aí das camadas do cerebelo, que ele tem algumas camadas aí importantes. Vamos apagar aqui. A primeira camada é a camada molecular. É essa camada mais externa aqui, ó. A gente tá vendo que tá envolvendo aqui, ó. Tá vendo? Tá envolvendo aqui. Não tô conseguindo voltar. É a parte mais externa, que é onde vai ficar os dendríticos os dendríticos dos neurônios, né? Dendritos. Dendrito. Nossa, escrevi igual a minha cara. Onde vai ficar os dendritos. Os neurônios não. Os dendritos das células. Das células de Purkinje. A gente vai ter, como a gente viu, a gente vai ter essa camada externa aqui, essa camada interna aqui, que vai ser a camada então aqui onde vai ser a nossa camada de Purkinje, que é onde vão estar de fato as células de Purkinje. E o que são as células de Purkinje, né? São os neurônios que a gente tem de neurônios. Os neurônios do cerebelo. Então, o resto, os neurônios normais, a gente vê lá em todo o resto, né? Mas quando se trata do cerebelo, esses neurônios eles são chamados de células de Purkinje. E na lâmina a gente vai ver como células avermelhadas, maiorzinhas. Dá até pra ver aqui. Se eu aumentar aqui, eu acho que vai dar pra ver. A gente vê aqui, ó. Tá vendo? Tem uma célulazinha um pouquinho maior aqui, ó. Uma maiorzinha aqui, aqui. Mais avermelhadinha. Essas são as células de Purkinje, que elas vão estar ali nessa camada. Aqui, daqui até aqui, a gente tá falando daqui até aqui, a gente tá falando de substância cinzenta. Essa parte central aqui, a gente tá falando de substância branca, tá? Essa parte mais clara aqui do meio, substância branca, e toda essa parte aqui a gente tá falando de substância cinzenta, né? A gente vai ter também a nossa camada granulosa. Não com Z não, né? A nossa camada granulosa, que vai ter aqui nela neurônios que fazem comunicação com as células de Purkinje. E por fim a gente tem aqui a substância branca que a gente já viu lá, né? Essa parte do meio aqui é a substância branca. Enquanto aqui a gente tá cheio de neurônios nessa parte aqui. Eu não marquei, né? A camada.
Vamos voltar aqui. A camada granulosa é essa camada aqui. Essa camada aqui é a camada granulosa. E ela é cheia de células justamente porque ela está cheia de neurônios ali. Os núcleos do neurônio estão todos ali. Enquanto o axônio, que forma a substância branca, estão aqui, né? Então, o axônio para cá. E aqui a gente tem vários núcleos, né? Vários corpos de neurônio. Logo, ele está bem roxinho ali. Por isso ele tem mais núcleos. Então, quando você tiver em dúvida qual que é a camada granulosa, é sempre essa mais roxinha, porque ela vai estar cheia de núcleos dos neurônios. Substância branca é a substância mais central, essa parte mais central. A camada de Purkinje é onde você encontra essas células de Purkinje, que são essas células maiores e avermelhadas. E a camada molecular é essa parte externa aqui, onde vão ficar os dendrícitos das células de Purkinje. Tá? Então, eu acho que que eu me lembre de tecido nervoso, é isso.